Olá, eu sou o professor Ariel Fingerman, falando com você aqui direto de Israel. Esse é um canal feito para uma pessoa como você, uma pessoa inteligente, moderna, de mente aberta e também interessada na sua Bíblia. Bem, estamos na primeira semana de 2024, então eu quero fazer um vídeo ainda nesse astral aqui de entrada de ano novo. Eu quero colocar aqui uma pergunta e fazer uma reflexão com você. Como será que vai ser esse ano de 2024? O que nos aguarda nesse ano? Para a gente ter uma ideia, que 2023 começamos com bastante otimismo aqui na Terra Santa, uma época de recuperação ainda dos efeitos da Covid, com bastante otimismo, e terminamos o ano envolvidos aqui numa guerra. E para 2024, o que será que vai acontecer? Nesse momento, quando o nosso assunto é Bíblia, podemos trazer aqui a figura dos profetas, que pelo menos na mentalidade mais popular passaram a ser vistos como pessoas daquele passado bíblico, mas que falaram sobre o futuro. Ou seja, será que os profetas falaram sobre o ano de 2024? Será que eles se referem a isso? Será que a gente pode ter no livro dos profetas alguma ideia do que vai acontecer nesse ano aqui? Então esse é o papo que eu quero ter com você nesse vídeo. E antes de mais nada eu quero te perguntar se você já está inscrito, já está inscrita na nossa comunidade. Se não tiver, se inscreve aí e eu quero te mandar um presente muito importante para quem lê a Bíblia de uma maneira moderna, que são um vídeo e um PDF sobre os grandes eventos históricos da Bíblia, tá bom? Eu te mando, aí você se cadastra e você pode se descadastrar a hora que você quiser. Muito bem, então vamos lá, os profetas de 2024, o que nós podemos dizer sobre isso? Eu quero desenvolver aqui com você dois grandes pontos, tá bem? O primeiro ponto é o seguinte: para a gente pensar se os profetas disseram alguma coisa sobre 2024, a gente precisa se perguntar eu preciso te perguntar, na verdade, se a tua cabeça é uma cabeça mais científica ou mais religiosa. Pelo seguinte, olha, na visão da ciência do mundo, à medida que o tempo vai passando, a humanidade vai progredindo. Quanto mais o tempo passa, mais descobertas, mais progresso, nós vivemos mais. Por exemplo, se você está interessada num manual de medicina, você deve esperar mais um pouco até fevereiro, março, para comprar o manual de medicina de 2024, porque o de 2023 ou de 2022 já ficaram ultrapassados, tá bem? Porque essa é a visão científica do mundo. Agora, a visão religiosa do mundo é diferente. À medida que o tempo vai passando, a humanidade vai decaindo, cada vez vai, vamos colocar assim, piorando. Quem desenvolveu isso foi um biblista norte-americano, ele chama Richard Elliot Friedman. Ele está traduzido aqui no Brasil também, e ele nos trouxe essa ideia do mundo visto pela mentalidade religiosa. Vou dar um exemplo para você, se você é uma pessoa cristã. Olha só, se eu te convidasse aqui na Terra Santa para assistir o Sermão da Montanha ao vivo do próprio Jesus, lá na Galileia, que maravilha, né? Você estaria ouvindo do próprio Jesus. Mas se você perdeu essa oportunidade, e digamos 3 anos se passaram, você perdeu essa oportunidade, agora você tem a oportunidade de escutar Pedro no cenáculo em Jerusalém. Também é muito bom. Já não é como Jesus que ficou lá para trás, mas você ainda está com um apóstolo de primeira mão, da primeira geração. Então, ótimo. Digamos que o tempo passa, você perdeu a oportunidade de ouvir Pedro. Agora vem a geração dos chamados os padres da igreja, Jerônimo, Agostinho e outros. Ótimo,
pessoas de alto gabarito, mas não são mais os apóstolos e nem é mais Jesus. Digamos que você perdeu essa oportunidade, agora você já está na Idade Média. Tem ali, por exemplo, São Tomás de Aquino. Já não são todas aquelas personalidades do passado, mas é São Tomás de Aquino. O tempo vai passando, a gente chega na nossa época, e aí? E quantas pessoas a gente pode, de grande e alta estatura do pensamento religioso, existem hoje na nossa época? Bem menos. Então esse é um bom exemplo de como, se a gente vê a realidade do ponto de vista religioso, como existe uma queda, enquanto a ciência fala de uma elevação humana. E qual que é o ponto que eu quero chegar? Pelo seguinte, se você acha que os profetas que viveram há cerca de 3.000 anos atrás têm alguma coisa a nos dizer sobre 2024, então nós estamos falando de uma mentalidade sua religiosa, porque você também acha que uma personalidade que viveu lá para trás, ela tinha uma espiritualidade que hoje não temos mais, não existem profetas. Hoje em dia, eu pelo menos não escuto alguém sério de se autoproclamar um profeta na nossa época. Então, essa é a mentalidade religiosa. Então, se você acha que o que o profeta escreveu na Bíblia tem a ver com 2024, ótimo, você tem essa mentalidade religiosa. Uma pessoa de mentalidade científica vai ter dificuldade para achar que uma pessoa de 3.000 anos atrás se relacionou com o que está acontecendo na nossa época. Ou então você pode ser uma pessoa também com uma mistura dessas duas concepções. Como eu, por exemplo, eu sou assim. Eu tenho uma parte de mim tem uma visão científica, uma parte de mim tem uma visão religiosa. Isso também é possível. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria trazer aqui. Se nós achamos que os profetas têm alguma coisa a nos dizer sobre 2024, é porque nós estamos acionando aqui a nossa visão de mundo religiosa. Um segundo ponto para a gente chegar a uma conclusão, se os profetas disseram alguma coisa sobre 2024, é a gente se perguntar se os profetas da Bíblia eram pessoas que falavam sobre o futuro, o que vai acontecer no futuro, que essa realmente é a visão bastante comum que os profetas bíblicos falaram sobre o futuro, ou então uma outra questão, que os profetas não estavam realmente falando sobre o futuro, eles estavam falando sobre o presente, sobre a época em que eles viviam. Eles eram a consciência daquela época e eles estavam alertando as pessoas, olha, se nós, como sociedade, continuarmos indo por esse caminho, olha, no futuro vai vir com certeza uma certa consequência. Certo? Então são duas visões diferentes dos profetas. De novo, uma é a ideia de que o que eles escreveram, eles estavam falando sobre o futuro, isso vai acontecer. É a visão mais ou menos que a gente tem de Nostradamus, que ele escreveu lá alguma coisa que vai acontecer, ou então que não, eles eram a consciência do momento, do presente daquela época, e eles diziam, olha, se vocês continuarem nesse caminho, com certeza no futuro é isso que vai acontecer. Bem? E eu quero trazer aqui entre nós, essa segunda visão é a visão que eu mais aprecio, que eu vou nessa linha, não desprezo a primeira visão também, que eles disseram coisas sobre o futuro mesmo, mas eu gosto muito de pensar os profetas como grandes personalidades daquele presente, daquela época, que alertaram sobre o futuro. E a questão é se os profetas, se eles forem considerados assim, se eles têm algo a nos dizer. E eu quero trazer aqui um dos profetas, o profeta Amós, que foi um dos profetas bíblicos, e ele escreveu, olha só, vou colocar aqui na tela uma passagem dele, isso está no capítulo 8, que ele escreveu o seguinte: ouve isto, vocês que esmagam o indigente e destroem os miseráveis da terra, diminuindo as medidas da balança e falsificando de maneira enganosa.
para comprar os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sapatos. Jurou o Senhor: eu não me esquecerei de todos os seus atos. Por causa disso, não se comoverá a terra e não chorará todo aquele que habita nela. Ou seja, palavras imortais do profeta Amós, dizendo para a sua geração: se vocês se comportarem como sociedade, de uma maneira enganosa, explorando o próximo, virá uma consequência nefasta no futuro. Então, se a gente vai nessa linha de que as palavras do profeta eram para aquele presente, mais alertando para consequências do futuro, e como são palavras muito profundas, eu acredito que são palavras que também podem inspirar 2024. Ou seja, para nós, como pessoas, mas também como sociedade, como um todo, irmos para o caminho da ética, da moral bíblicas, para garantir um futuro de paz, um futuro de prosperidade para todos nós. Então esse é o recado que eu quis te transmitir, espero que tenha gostado. Se gostou, deixa um like, deixa um comentário, e eu quero te desejar um 2024 de muita paz, muita saúde, e eu quero ter a sua companhia nos muitos vídeos que virão por aí, tá bom? Então eu vou ficando por aqui e a gente se vê em breve no próximo vídeo. Até lá.